Em Machu Picchu, existe algo que nunca foi explicado, algo que os guias não mencionam, que os livros de história ignoram e que as câmeras dos turistas não conseguem captar. Entre as ruínas de pedra, entre as sombras que se movem com o sol andino, existem estátuas, mas ninguém sabe quem as fez, nem quando. Nem porquê. A história começa em 1911, quando o explorador Hiram Bingham redescobriu a cidade perdida dos Incas. Ele acreditava ter encontrado o último refúgio do Império, escondido nas montanhas. As pedras, os templos, os terraços agrícolas, tudo parecia uma obra divina. Mas Bingham nunca mencionou as figuras de pedra. Nenhum relatório, nenhuma fotografia, elas simplesmente não existiam naquela época. Foi apenas em 1952, 40 anos depois, que arqueólogos peruanos encontraram 3 figuras humanoides abaixo do Templo do Sol. Elas não estavam ali antes. Ninguém as havia esculpido recentemente. E, no entanto, estavam cobertas por musgo e erosão, como se estivessem lá há séculos. Essas figuras de quase 2 metros de altura foram chamadas de os Guardiões do Silêncio. Tinham rostos sem feições, mãos cruzadas sobre o peito e o olhar voltado para o Vale Sagrado de Urubamba. Durante anos, os cientistas tentaram explicar. Seriam representações dos Apus, os espíritos das montanhas, ou parte de um ritual funerário. Mas um detalhe deixava todos desconfortáveis. As estátuas mudavam de posição. Relatos de guias, turistas e pesquisadores começaram a se acumular. De um dia para o outro, uma das figuras parecia estar mais perto da borda. Dias depois, voltava ao seu lugar. Nenhum sinal de intervenção humana, nenhuma pegada. Nada. Os guardas do parque afirmavam que, ao passar por elas à noite, ouviam um som baixo, quase um sussurro vindo das pedras. Um deles jurou ter visto as figuras movendo lentamente a cabeça, acompanhando o nascer do sol. O governo peruano decidiu restringir o acesso à área. As estátuas foram cercadas e estudadas, mas nenhuma explicação foi encontrada. Nenhum truque mecânico, nenhum indício de fraude. Em 1983, um antropólogo chamado Luiz Vargas foi autorizado a acampar perto das figuras. Ele acreditava que elas guardavam uma mensagem, talvez um tipo de calendário solar. No terceiro dia, Vargas registrou algo que mudaria tudo. À meia-noite, ouviu um som metálico vindo do vale. Quando se aproximou, viu que o ar ao redor das estátuas parecia distorcido, como o calor de uma fogueira invisível. Então, lentamente, uma das figuras girou o rosto, apenas alguns centímetros, mas o suficiente para fazê-lo cair de joelhos. Vargas fugiu. Ao amanhecer, seu diário, encontrado no acampamento, tinha uma última frase. Eles não são pedra, são o que resta do que fomos. Ninguém o viu novamente. Com o tempo, o caso foi esquecido. O Peru se tornava um grande destino turístico e Machu Picchu, uma maravilha do mundo moderno. O governo manteve silêncio sobre os guardiões, mas em 2007, algo voltou a acontecer. Um trem de turistas descarrilou misteriosamente perto do Vale Sagrado. Uma passageira, a jornalista Isabel Herrera, alegou ter visto 3 figuras paradas na encosta, observando o acidente. Não eram pessoas, ela disse. Eram altas, imóveis e brilhavam sob o sol. Pareciam feitas de granito. Sua foto, tirada às pressas, mostrava apenas borrões. Mas quando ampliada, revelava 3 formas humanas idênticas, as descritas por Vargas. A história viralizou. Teorias inundaram a internet. Seriam guardiões deixados pelos engenheiros incas ou viajantes do tempo petrificados. Havia até quem dissesse que Machu Picchu era uma porta e que os guardiões estavam lá para garantir que ela permanecesse fechada. O mais curioso é que, após o acidente, o acesso ao setor das estátuas foi novamente proibido. O governo alegou preservação arqueológica, mas os moradores locais contavam outro rumor. Um dos guardas noturnos desaparecera. Seu rádio foi encontrado perto das figuras, ainda ligado. A última gravação dizia apenas: eles se moveram
Nos anos seguintes, vários pesquisadores tentaram obter autorização para estudar as estátuas, sem sucesso. Mas um deles, o arqueólogo britânico Jonathan Reed, decidiu agir por conta própria. Em 2014, ele entrou ilegalmente em Machu Picchu durante a madrugada. O vídeo que ele publicou meses depois, antes de desaparecer misteriosamente em Cusco, mostrava algo perturbador. As imagens revelavam as 3 figuras iluminadas pela lua. Por alguns segundos, nada acontecia. Então, lentamente, uma delas ergueu o braço. O movimento era claro, deliberado e acompanhado de um som grave, como uma pedra se partindo. O vídeo terminava com Reed correndo e a câmera caindo. O último quadro mostrava o rosto de uma das estátuas, e seus olhos estavam abertos. Hoje, mais de um século depois, poucos falam sobre as estátuas. Oficialmente, elas não existem, mas quem trabalha nas montanhas sabe a verdade. Durante o solstício de inverno, quando o primeiro raio de sol toca a pedra sagrada, as sombras dos guardiões se estendem e, por um instante, parecem vivas. Há quem diga que eles são a maldição dos Apus, almas que protegem o santuário, condenadas a vigiar Machu Picchu pela eternidade. Em 2020, durante a pandemia, com o parque vazio, sensores de movimento detectaram passos perto da área proibida. Um guarda, ao revisar as gravações, afirmou ter visto uma figura caminhando lentamente entre as pedras. A figura não era uma pessoa, era uma das estátuas, andando, como se explorasse a própria cidade. As gravações foram apagadas, mas cópias circularam em fóruns obscuros. Hoje, quem visita Machu Picchu jura ouvir sons que não pertencem ao vento, passos leves, vozes em quechua e, às vezes, uma presença observando. Há uma profecia antiga, no Templo das 3 Janelas, quando os homens esquecerem o som das montanhas, os guardiões despertarão. Talvez nesse dia, as estátuas não sejam mais apenas pedra. Recentemente, em uma noite fria, um guia anônimo deixou um bilhete. Eles mudaram de lugar de novo. Ao amanhecer, as 3 estátuas agora olhavam para o Templo do Sol, o coração da cidade. Ninguém sabe o que isso significa, mas os anciãos dizem que, quando as estátuas olharem para o sol novamente, o tempo dos Incas voltará. Até lá, o silêncio em Machu Picchu continua a falar. O que você acha? Será que essas estátuas são realmente guardiãs de um poder antigo? Deixe sua teoria nos comentários. Se você gosta de mistérios como este, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e até a próxima.